Existe um momento na história da humanidade em que o mal deixa de habitar apenas o coração e passa a derramar sangue sobre a terra. Um instante em que o pecado, antes escondido em uma decisão silenciosa no Jardim do Éden, revela sua verdadeira força. A primeira mentira trouxe vergonha. A primeira desobediência trouxe separação. Mas agora, pela primeira vez, um homem levantaria a mão contra o próprio irmão. Como a primeira família da terra chegou a esse ponto? Como dois filhos criados pelos mesmos pais seguiram caminhos tão diferentes? E como um sentimento aparentemente pequeno foi capaz de transformar um coração em instrumento de morte? Para compreender essa tragédia, precisamos voltar aos dias que sucederam à expulsão do Jardim do Éden. O paraíso havia ficado para trás. Diante de Adão e Eva, existia um mundo muito diferente daquele que conheceram. O solo, antes generoso, agora exigia esforço. O vento trazia poeira. O calor do sol queimava a pele durante longas jornadas de trabalho. Cada colheita era conquistada com suor, e cada amanhecer lembrava as palavras pronunciadas por Deus. A terra produziria espinhos e cardos. Ainda assim, a esperança não havia desaparecido. Deus continuava sustentando a vida. Com o passar do tempo, Eva engravidou. Depois de toda a dor vivida no Éden, um novo motivo para sorrir nasceu em seus braços. Era o primeiro bebê da história da humanidade. Ela o chamou de Caim e declarou: "Com o auxílio do Senhor, tive um filho." Imagine a emoção daquele momento. Adão e Eva contemplavam pela primeira vez um pequeno ser humano. Talvez enxergassem naquele menino um novo começo. Talvez recordassem a promessa feita por Deus no jardim, de que um descendente pisaria sobre a cabeça da serpente. Será que seria ele? Será que a restauração começaria através daquele filho? Algum tempo depois, nasceu Abel. Diferente do irmão mais velho, seu nome carrega um significado associado à fragilidade e à brevidade da vida. Sem que ninguém pudesse imaginar, esse nome se tornaria profundamente simbólico. Os anos passaram. Os dois irmãos cresceram lado a lado. Brincaram sob o mesmo céu, aprenderam com os mesmos pais e ouviram inúmeras vezes a história do Jardim do Éden. Adão certamente lhes contou sobre a beleza da criação, sobre a comunhão com Deus, sobre a árvore da vida e também sobre o erro que mudou tudo. Aqueles relatos não eram apenas lembranças, eram advertências. Com o tempo, cada irmão encontrou seu caminho. Caim tornou-se agricultor. Todas as manhãs saía para cultivar a terra. Preparava o solo, plantava sementes e aguardava pacientemente o tempo da colheita. Sua vida dependia da força dos braços e da perseverança. Abel escolheu outro caminho. Tornou-se pastor de ovelhas. Caminhava pelos campos guiando seu rebanho, protegendo os animais e conhecendo cada um deles. Aprendeu a cuidar, alimentar e conduzir. Havia algo de tranquilo em sua rotina. Enquanto o irmão olhava para a terra, Abel passava seus dias contemplando os campos e os céus. Chegou então o momento de ambos apresentarem ofertas ao Senhor. Era um ato de adoração, um reconhecimento de que tudo o que possuíam vinha das mãos de Deus. Caim trouxe parte dos frutos da terra. Abel, por sua vez, escolheu as primícias do seu rebanho, os melhores animais, oferecendo também a gordura, considerada a parte mais valiosa. À primeira vista, duas ofertas, dois irmãos, dois corações. Mas Deus não observava apenas aquilo que estava sobre o altar. Ele via aquilo que ninguém mais podia enxergar. O Senhor atentou para Abel e para sua oferta, mas não atentou para Caim e para sua oferta. A Bíblia não descreve todos os detalhes daquele momento, mas deixa claro que a diferença não estava apenas no presente oferecido. Ao longo das Escrituras, compreendemos que Deus considera a sinceridade, a fé e a disposição do coração daquele que o busca. A questão não era simplesmente o tipo de oferta, mas a atitude interior de quem a apresentava. Naquele instante, algo começou a mudar dentro de Caim. Seu semblante caiu, a alegria desapareceu. O coração começou a ser consumido por um sentimento silencioso: inveja.
Talvez ele olhasse para Abel tentando entender por que Deus havia aceitado o irmão e não a ele. Talvez esperasse uma explicação. Talvez acreditasse que havia sido injustiçado, mas em vez de procurar Deus para transformar seu coração, permitiu que a amargura criasse raízes. Quantas vezes isso ainda acontece conosco? Quando nos comparamos aos outros, quando medimos nossa vida pelas conquistas alheias, abrimos espaço para sentimentos que podem nos afastar daquilo que Deus deseja fazer em nós. Percebendo o que acontecia dentro de Caim, Deus aproximou-se dele. Que cena extraordinária! Antes do julgamento veio o aconselhamento. Antes da punição veio a oportunidade. O Senhor perguntou: por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Era uma pergunta semelhante à feita a Adão no jardim. Não porque Deus desconhecesse a resposta, mas porque desejava levar Caim ao arrependimento. Então Deus pronunciou uma das advertências mais profundas de toda a Bíblia. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que imagem poderosa! O pecado foi comparado a um predador agachado diante da porta, esperando o momento certo para atacar. Ele não força a entrada, ele espera, observa, seduz, até que alguém decida abrir a porta do próprio coração. Naquele instante, Caim ainda podia escolher, ainda podia abandonar a inveja, ainda podia buscar o perdão, ainda podia celebrar o irmão em vez de odiá-lo. Mas ele fez outra escolha. Dias depois, convidou Abel para caminhar com ele até o campo. Talvez fosse um lugar conhecido pelos dois. Um espaço tranquilo, distante da casa de seus pais. Abel caminhava sem desconfiar de nada. Confiava no irmão mais velho. O silêncio dominava aquele lugar. O vento balançava a vegetação. O som distante das ovelhas desaparecia lentamente. Então aconteceu. Sem aviso, sem defesa. Caim levantou a mão contra Abel, e o primeiro sangue humano foi derramado sobre a terra. O campo ficou em silêncio. Não havia testemunhas, nenhum outro ser humano além deles, mas havia alguém que tudo via. Pouco tempo depois, a voz do Senhor voltou a ecoar. Caim, onde está Abel, teu irmão? Mais uma vez, Deus fazia uma pergunta que não buscava informação, buscava arrependimento. Mas Caim respondeu com dureza: não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? A mentira agora caminhava ao lado do assassinato. Então Deus declarou: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Que frase impressionante! O sangue inocente de Abel tornou-se testemunha diante do próprio Deus. Nada permanece oculto diante do Criador. Nenhuma injustiça passa despercebida. Nenhuma lágrima é ignorada. Então veio o julgamento. A terra que recebera o sangue de Abel já não produziria para Caim como antes. Ele se tornaria fugitivo e errante, caminhando sem encontrar descanso. Tomado pelo medo, Caim respondeu que seu castigo era pesado demais. Temia ser morto por quem o encontrasse. Mesmo diante de um crime tão grave, Deus ainda demonstrou misericórdia. Colocou um sinal sobre Caim para que ninguém o matasse. A justiça havia sido cumprida, mas a graça de Deus continuava presente. Caim partiu da presença do Senhor e passou a habitar na terra de Nod, a leste do Éden. Pela segunda vez na história, alguém deixava para trás um lugar de comunhão por causa do pecado. Primeiro Adão e Eva, agora Caim. A história de Caim e Abel nos lembra que o pecado raramente começa com grandes atitudes. Ele nasce em pequenos sentimentos que alimentamos em silêncio. A inveja, quando não enfrentada, transforma-se em ira. A ira, quando não dominada, pode produzir destruição. Por isso Deus advertiu Caim antes que fosse tarde demais. Essa advertência continua viva para todos nós. Todos enfrentamos batalhas dentro do coração. Todos somos tentados pelo orgulho, pela comparação, pelo ressentimento ou pela inveja.
Mas Deus continua dizendo: o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. A decisão continua sendo nossa. Se esta história trouxe uma nova compreensão sobre esse relato tão marcante de Gênesis, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este episódio com alguém que deseja conhecer a Bíblia de forma profunda e cinematográfica. E responda nos comentários: qual ensinamento da história de Caim e Abel mais impactou você? No próximo episódio de Crônicas da Bíblia, veremos como, mesmo após tanta dor e perda, Deus preservou uma linhagem de esperança através do nascimento de Sete. Enquanto a descendência de Caim seguia um caminho distante do Senhor, uma nova geração começava a invocar o nome de Deus, preparando o cenário para os acontecimentos que mudariam novamente a história da humanidade.